Olá pessoal, nesta videoaula nós vamos retomar o assunto sobre a segunda lei de Newton. Nas aulas anteriores nós já vimos alguns conceitos e inclusive já definimos a segunda lei de Newton, porém ela está ali definida em função de um conceito que é a quantidade de movimento. Esse conceito, a quantidade de movimento, também foi explorado numa das aulas anteriores. Hoje nós vamos ver que, a partir de um novo conceito, o da aceleração, que nós também já vimos anteriormente, nós podemos agora reformular a segunda lei de Newton de uma maneira que ela nos pareça um pouco mais simples e levando em conta não o conceito da quantidade de movimento, mas sim o conceito de aceleração, que nos é muito mais familiar. Para isso, vamos imaginar um veículo com massa de 800 kg, inicialmente se deslocando a 10 metros por segundo. Se esse veículo sofrer a ação de uma força, durante 4 segundos ele terá a sua velocidade aumentada. Necessariamente o tempo não precisa ser 4 segundos, mas vamos considerar no nosso exemplo que a força atuou sobre o veículo durante 4 segundos. O efeito das forças sobre o movimento dos objetos é produzir alterações nesses movimentos. Então veja, se o objeto está se movimentando inicialmente ao longo de uma direção que é horizontal e para a direita, a ação da força atuando nessa mesma orientação vai produzir um aumento de velocidade. Aqui no nosso exemplo, digamos que o veículo tenha tido um aumento de 10 para 15 metros por segundo nesse intervalo de tempo de 4 segundos. Nós podemos generalizar a ideia substituindo os valores numéricos pelas representações simbólicas que nós já temos usado para as grandezas e o objetivo é só tornar a discussão mais geral. Então veja, vamos considerar o mesmo problema, mas agora vamos atribuir ao veículo uma massa m genérica. Ele vai receber a ação de uma força impressa e a sua velocidade inicial vai aumentar para um determinado valor final. A massa não se altera nessa interação e a força atua sobre o veículo durante um intervalo de tempo de ΔT. Então veja, nós na nossa última videoaula tratamos do conceito de aceleração. Nós poderíamos dizer que se o veículo sofreu uma variação de velocidade num certo intervalo de tempo, que esse veículo então possui uma aceleração. E a aceleração é calculada pela variação de velocidade dividida pela variação de tempo, ou pelo intervalo de tempo durante o qual a força atuou sobre o veículo. E o resultado disso é algum valor numérico, a ser calculado. Lembrando então que a aceleração vai nos trazer ou vai nos dar uma medida da variação da velocidade do móvel em relação ao tempo. Antes de discutir o conceito de aceleração, nós já havíamos discutido o conceito de força. A força impressa é diretamente proporcional à variação da quantidade de movimento em relação ao tempo. Nós discutimos inicialmente a ideia de força proposta por Newton, onde a quantidade de movimento é o produto da massa pela velocidade inicial ou final, porque nesse caso o veículo está sofrendo uma variação de quantidade de movimento devido à ação da força. Então, medindo a variação da quantidade de movimento e dividindo pelo intervalo de tempo em que a força atuou, nós temos a força, a intensidade da interação. Nós vamos agora juntar essas duas ideias, tanto a ideia da aceleração quanto a ideia de força. Veja, nós podemos aqui na expressão da força reescrever o ΔQ, que é a variação da quantidade de movimento, da forma explícita. Toda variação, seja de quantidade de movimento, seja de velocidade ou seja de tempo, uma variação ela sempre implica em uma subtração entre o valor final e o valor inicial da grandeza a qual se está tomando a variação. Então, a variação da quantidade de movimento é a diferença entre a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Isso dividido pelo intervalo de tempo. Lembrando que a quantidade de movimento é o produto da massa pela velocidade, então aqui na parte de cima nós poderemos escrever no lugar da quantidade de movimento final o produto massa vezes velocidade final. E no lugar da quantidade de movimento inicial, nós podemos escrever o produto da massa pela velocidade inicial.
Isso nos permitirá, então, notando que a massa está presente nos dois termos e é um valor numérico constante para o automóvel e qualquer outro objeto, nós poderemos colocar a massa em evidência. De maneira que poderemos então deixar a velocidade inicial e final separadas da massa. Isso vai nos permitir então agora colocar a nossa atenção sobre esse novo termo que apareceu aqui, que é a diferença entre a velocidade final e a velocidade inicial. Como nós vimos, toda diferença pode ser escrita como uma variação. Então, no lugar de v final menos v inicial, nós podemos escrever ΔV. Ora, ao fazermos isso, podemos verificar que o conceito de aceleração aparece aqui no conceito de força. E então, finalmente, podemos dizer que a força é o produto da massa pela aceleração. Essa maneira de expressar a força é uma maneira mais simplificada e mais intuitiva do que a forma original da segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton, originalmente, ela tem esse enunciado: a mudança da quantidade de movimento de um corpo é proporcional à força motora impressa sobre ele. Veja, agora nós podemos reescrever a segunda lei de Newton como sendo o produto da massa pela aceleração que o objeto adquire ao estar sujeito, ao ser submetido à ação da força. Então é uma maneira mais intuitiva de nós termos a segunda lei de Newton expressa. E aí ela pode também ser reenunciada, né? Poderemos escrever então que a força impressa que atua sobre um corpo é diretamente proporcional ao produto da massa pela aceleração que ele adquire. No fim das contas, o efeito de uma força é produzir acelerações nos objetos, ou seja, produzir mudanças de movimento. Se nós voltarmos para a situação inicial com os valores numéricos, ou seja, um veículo de massa 800 kg que está a 10 metros por segundo e vai ficar sujeito à ação de uma força, tal como essa que está aqui representada, depois de 4 segundos, se a velocidade dele tiver aumentado para 15 metros por segundo, pergunta-se então qual a força impressa sobre o veículo capaz de aumentar a sua velocidade nestes 4 segundos de 10 para 15 metros por segundo. Se formos empregar a nova definição da segunda lei de Newton, força igual a massa vezes aceleração, podemos notar que a massa já está disponível, né? E poderíamos então já substituí-la aqui diretamente, mas a aceleração ainda precisa ser determinada. Então vamos determinar a aceleração a partir do conceito desta grandeza física. ΔV sobre ΔT, poderemos escrever o ΔV como a diferença entre a velocidade final e a inicial, e agora podemos retirar do problema os valores da velocidade final e inicial, bem como o valor do intervalo de tempo da interação. Substituindo numericamente estes valores, velocidade final é 15, velocidade inicial é 10 e o tempo da interação 4 segundos. Resolvendo esta conta, nós vamos ter 5 sobre 4, que dá 1,25 metros por segundo ao quadrado de aceleração. E agora nós podemos voltar para a expressão da segunda lei de Newton, agora reescrita, né? E substituir a massa, que é 800 kg, pela aceleração que obtivemos aqui embaixo, 1,25. Isso nos dá, então, 1000 newtons de força. Veja que com a nova definição da segunda lei de Newton, agora nós podemos também, né, colocar em discussão nos problemas sempre a ideia de aceleração. E essa formulação da segunda lei de Newton é uma maneira mais prática de tratarmos problemas onde objetos estejam sujeitos a forças e, em decorrência disso, sofram algum tipo de aceleração.